Oséias, capítulo 11, irmãos. Oséias, capítulo 11, do verso 1 ao 11, irmãos. Amém? Todos têm? Interessante, meus irmãos, que hoje é comemorado o Dia dos Pais. E por coincidência não, irmãos, não existe coincidência. Por propósito de Deus, Ele vai aparecer para nós aqui como Pai. Para dizer para a gente que Ele é Pai todo dia. Toda hora. Todo minuto, todo segundo. É interessante que o livro de Oséias começou Deus se colocando como Gomé, né? Casado com uma prostituta. Né? Deus se colocou, melhor dizendo, como aquele traído, como o Oséias. E de lá para cá, a comparação é sempre essa, de um Deus traído. E agora, partindo já para o final do livro de Oséias, o Senhor se coloca como Pai. E de alguma maneira, indiretamente, como mãe. Por alguns fraseados que a gente vai encontrar aqui. E quando a gente lê, a gente percebe que isso é muito da vocação materna. Querendo dizer que Deus está se colocando aqui como família, como pai, como mãe, para cada um dos seus. E que legal que o Senhor, na sua soberana vontade, na eternidade da eternidade, meus irmãos, Ele disse, no dia 14 de agosto de 2022, na Igreja Bíblica Monte Sião, eu vou relembrá-los quem eu sou para eles. Olha o que o texto vai dizer para a gente, irmãos. A partir do verso 1 até o verso 11. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se afastava de mim. Sacrificava a Balaíns, queimava incenso, as imagens de escultura. Mas fui eu quem ensinei Efraim a andar. Tomei-o nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusaram a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará, por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz.
Como poderei eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, sou santo no meio de vocês, não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pombas os da terra da Síria, eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Deus, mais uma vez, eis a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a riqueza que precisamos entender desse texto para as nossas vidas. Quem tu és, mais uma vez, Senhor, aqui como Pai. E quem nós somos. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a caminhar em santidade, a temer e tremer a Ti, a confiar no Teu poder restaurador, que nós possamos sempre nos encontrar com o desejo no coração de pedir perdão, de nos arrependermos dos nossos pecados, que Te afrontam, que Te aborrece, que Te entristece. Aviva-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. É que eu Te peço, eu Te rogo, em nome de Jesus, sê conosco nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é que eu divido esse texto? A partir do verso 1 até o 4. O amor contrastando com a ingratidão. Nós vamos ver aí. Como é que Deus se relaciona com o seu povo, como é que o seu povo se relaciona com Deus. Depois, do verso 5 ao verso 7, nós vamos ver o Senhor castigando. Do verso 8 ao verso 9, que parece, meus irmãos, parece uma contradição. Parece, mas não é. A misericórdia de Deus. E, por fim, a restauração de Deus. Se você tem familiaridade com as Escrituras, você já deve ter ouvido essa expressão que apareceu logo no começo do nosso texto. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Sabe onde é que está isso? Vai lá para Mateus. Isso aqui é impressionante, meus irmãos. Mateus, capítulo 2. Abra aí. Muitos anos depois, no mínimo aqui, 700, 800 anos depois disso aqui que nós acabamos de ler em Oséias, certo? Mateus 2. Mateus 2, meus irmãos. Vamos ler do verso 13 até o 15, tá bom? Depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Presta atenção agora, irmãos. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Que profeta? Oséias. O que foi que o profeta disse? Do Egito chamei o meu filho. Aí volta lá para Oséias. Não está aqui? E do Egito chamei o meu filho. Verso 1.
Então pode ficar aí em Oséias. Agora vá para o último verso de Oséias. Último verso. Finalzinho do verso. Parte, alguns chamam de C, outros chamam de B. É quando diz assim: eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. E no finalzinho do verso 9, diz: não virei com ira. Não virei com ira. Essas expressões que eu acabei de falar aqui, do verso 11 e do verso 9 aqui, o finalzinho, alguns comentaristas acreditam que ela é uma percepção escatológica, está apontando para o futuro. Para o futuro. O verso primeiro aponta para um futuro que já aconteceu. Mateus disse isso para nós. O verso 9, até o verso final, a parte que nós lemos, alguns comentaristas, e eu acredito neles, apontam para um futuro que ainda não aconteceu, que é a restauração completa. É o apaziguamento de fato de todos diante de Deus, aqueles para a salvação e aqueles para a perdição. É o nosso último ponto, a restauração. Mas esse texto aqui, meus irmãos, ele não poderia começar de outro jeito. Porque se o começo e o fim, eles nos traz uma ideia de algo que já se cumpriu e algo que vai se cumprir, e nesse algo que se cumpriu, e nesse algo que ainda há de se cumprir, o personagem principal é Jesus, porque lembre-se, quando nós lemos Mateus associa o que o profeta Oséias está dizendo aqui no verso 1 do capítulo 11, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Está associando isso a Jesus. E quando o profeta cita o verso 9, 10, 11 do texto, alguns comentaristas acreditam que ele está vislumbrando esse Jesus, não nessa perspectiva que nós temos, mas o Salvador que virá, de uma vez por todas, resolver esse dualismo da santidade e perfeição de Deus e da depravação, né, do seu povo, de uma vez por todas. E no meio desse anúncio de Jesus, quando a gente vê na perspectiva de Mateus, e no final, nessa perspectiva de uma solução restauradora de uma vez por todas, está aquilo que alguns comentaristas chamam da maior revelação íntima de si, meus irmãos. Guarde bem isso. Que Deus se deixou revelar. Onde é que está isso? Olha aí o que é que o verso 8 diz para nós. Nós vamos falar mais dele no decorrer da exposição. Mas vou lembrar os irmãos aqui, quando nós fizemos o devocional, de como estudar a Bíblia. Observar as palavras que se repetem. Olhe como a palavra como se repete aí. Como poderei abandoná-la, Efraim? Como poderei entregá-lo, Israel? Está falando do povo de Deus. Especificamente, o reino do norte. Efraim e Israel, a mesma coisa. E ele diz: como poderia fazer com você, como eu fiz com Admá? A gente vai entender isso aí. Como poderia fazer de você outra Zebulon ou Zeboim? A gente vai entender isso daí. E aí, meus irmãos, vem, ó. O que ele diz, ó? É Deus falando, meus irmãos. É Deus falando. Se fosse eu e você falando, a ilustração
Poderia ser eu e você diante de um psicólogo ou de um psiquiatra, abrindo o nosso coração para ele, dizendo as mais fortes emoções que a nossa alma está produzindo em nós ali, naquele tempo, naquele momento. Mas com Deus não se encaixa. Então, o que os teólogos acreditam que é Deus dando um lampejo, meus irmãos, do que ele sente no seu interior. Deus, meus irmãos, Deus. Olha o que diz aqui, ó. Meu coração, coração de Deus, se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Toda a minha compaixão se manifesta. Aí você olha para um texto desse. 800 anos antes de Cristo. Oséias fala no verso 1 aquilo que Mateus diz para a gente, é Jesus. Oséias fala para nós, do verso 9 ao 11, aquilo que a gente vai entender, que é falando de Jesus, uma restauração final, um futuro que ainda não aconteceu. E no inteirinho, no meio disso, ele traz a revelação do sentimento mais profundo de Deus. Meus irmãos, um sentimento que Deus está revelando aqui, a sua compaixão, a sua misericórdia, aquilo que eu chamo a superabundante graça de Deus, de um povo que se afastou dele. Um comentarista diz que esse capítulo aqui é um dos mais audaciosos do Antigo Testamento. Ele diz, Derek Kidner, o nome dele, talvez de toda a Bíblia, ao apresentar a mente e o coração de Deus em palavras humanas. Deus é um Pai extremamente, absurdamente amoroso. Então vamos expor o texto. Que eu, você, sejamos constrangidos essa noite, se ainda não entendemos essa implicação de paternidade, que você se aperceba nessa noite, meu irmão. Como nosso Deus nos ama. E como a gente é ingrato. É isso que o verso 1 ao 4 vai mostrar. Então vamos aqui. Quando o profeta, fazendo a exegese do texto aqui, desconsiderando no momento o que Mateus falou. Meus irmãos, quando Oséias está falando isso aqui, ele não está pensando em Jesus. Quando ele diz isso aqui, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Ele não está pensando em Jesus. Mas pastor, tu disse que isso aqui é Jesus. Eu disse que é Jesus. Por que eu disse que é Jesus? Porque Mateus, Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz teologia no passado. Ele olha para a escritura que ele tinha no passado, que era o Antigo Testamento, e ele diz que é Jesus. Mas eu quero que os irmãos, primeiro, entendam, sem considerar isso. Entenda como eles entenderam quando ouviram isso. Quando o profeta se levanta e começa a falar com o povo. Escuta o que eu vou dizer. Quando vocês, eles vão entender assim, quando vocês eram meninos, menino no singular, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Então está dizendo, ó, vocês são meus filhos. E vocês são meu filho. Ele está querendo dizer isso. Vocês são meu filho antes mesmo de ser essa nação que vocês são, Israel. Antes, a ideia de menino jovem, não é? E é interessante que quando você lê Êxodo 4, verso 22, 23, está lá escrito assim, ó, o Senhor falando para Moisés. E você dirá a Faraó. Olha aí a expressão que vai aparecer, ó, Êxodo
4, 22 e 23. E você dirá a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho primogênito. E eu digo a você: deixe o meu povo ir para que ele possa me servir. No mesmo texto, Israel é chamado de filho e povo. E quando você olha para o texto de Oséias e você entende lá pela perspectiva de Mateus que aqui em Oséias é Jesus, você vai ligar os pontos e entender isso aqui, meus irmãos. Esse é o ponto que eu quero dizer para vocês, que é magnífico. Deus, todas as vezes que tratou com o seu povo, foi sempre olhando para o seu filho. Mesmo ele ainda não tendo sido encarnado. Ou seja, todas as ações de Deus, meus irmãos, para com seu povo, foi sobre a mediação do seu filho. Ou seja, mais uma vez, quando o Senhor manda Moisés para tirar o povo lá do Egito, ele faz isso por amor ao seu filho, por amor a ele mesmo. Quando o Senhor livrou Israel de todas as suas dificuldades, o Senhor fazia isso por amor ao seu filho. Essa é a ideia, meus irmãos. Isso aqui é para deixar a gente cada vez mais convicto de que se o Senhor nos salvou, não tem nada, não tem pecado que nos arranque dele. Porque todo e qualquer pecado, o filho. Quando o Senhor fez a promessa, lá na queda, Gênesis 3,15, era a representação do filho. Por isso que esse texto é majestoso. Porque o Senhor está tratando com uma nação totalmente depravada. E ele está demonstrando aqui, quando você lê esse texto, quando Israel era menino, eu o amei. Esse eu amei é aquilo que eu venho dizendo para os irmãos já há alguns anos. Quando a gente diz assim, ó, Jesus te ama, nós estamos querendo dizer que Deus ama você em Jesus. Se você não tiver Jesus, você não tem o amor de Deus. Você tem a ira de Deus e não o amor de Deus. Quando Oséias diz isso aqui, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, e quando nós lemos Êxodo, o meu filho é o povo, eu tirei vocês da escravidão, e quando a gente lê Mateus, a associação é com Jesus indo para o Egito, fazendo o caminho que o povo não fez, meus irmãos, a conclusão é essa. Tudo que Deus fez, em todos os tempos, foi por intermédio do seu filho. Seu filho que ainda ia vir, seu filho que veio, seu filho que morreu e foi, e seu filho que virá. É sempre baseado nele. E o texto continua. Então, a gente pode perceber, meus irmãos, aqui, pelo menos 6, vou chamar de características desse amor. Quando o texto fala que o Senhor amou, é a ideia de escolher. Quando nós lemos a Romanos, um texto para muitas pessoas difícil, não é? Quando ele diz lá, eu amei a Jacó e odiei, né, Esaú, o amei lá tem a ideia de escolha, de eleição. Então aqui, o Senhor começa dizendo para esse povo tão difícil, eu escolhi vocês. Para dizer assim, ó, eu escolhi não baseado no que vocês fazem. Vão amarrando as pontas aí, tá, irmãos? Eu escolhi vocês não baseado no que vocês fizeram. E de tudo que eu falei aqui, ele escolheu baseado em quê? Nele mesmo, em Cristo, seu Filho, que é Ele mesmo. Eu escolhi vocês. Segunda coisa.
Ao mesmo tempo que ele escolhe, olhe como é interessante. Ele escolhe e diz: e do Egito chamei o meu filho. Quando eles escutam isso, chamei, é a ideia, livrei, libertei. Aqui é mais um de vários textos que mostra que amor não é sentimento, é ação. O amor de Deus escolheu, o amor de Deus livrou, libertou. O amor de Deus não só isso fez, mas também cuidou. Olha aí, ó. Quanto mais eu chamava, tanto mais se afastavam de mim. Vocês sacrificavam, queimavam incenso, a imagem de escultura. Aí ele diz: mas fui eu que ensinei. Foi eu que ensinei a andar. Tomei-o nos meus braços. Curava, né? Diz o finalzinho. Eu que os curava. Olha aí, irmãos. Eu os atraía com cordas humanas, com laços de amor. Olha aí, irmãos. Alguns comentaristas entendem que quando ele diz assim, eu ensinei vocês a andar. Ou seja, eu mostrei o caminho. Eu fui às pernas de vocês. Vocês estavam, ele vai usar a expressão curava. A ideia de que vocês estavam com as pernas presas lá no cativeiro, no Egito. Eu chamei vocês, escolhi, livrei, cuidei de vocês. Eu mostrei o caminho. E ele não fez só isso. Eu protegi vocês. Quando diz, tomei-o nos meus braços. Tomei-o nos meus braços. Eu protegi vocês. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, meus irmãos. Vou só recapitular. Eu escolhi, eu livrei, eu cuidei, protegi vocês. E parte de Deus. Olha o que o texto vai dizer. Atraí-os com cordas de amor. Eu busquei vocês. E a ideia de atrair aí, meus irmãos, é que o indivíduo ele não tem vontade própria para vir. A palavra já diz isso, atrai. Aqui alguém já deve ter visto o imã, né? Qualquer coisa que você coloca que tem alguma ligação forte com o imã vai puxar, vai trazer para perto. Independente se o objeto se desenvolve para ir ou não, vai ser puxado. E a ideia aqui é essa, o Senhor busca. A ideia aqui, meus irmãos, é Deus, parte dele, ele querer comunhão. Buscar nos meus braços. E aí o texto continua e diz que ele não faz só isso, tudo que eu falei aqui. Buscar, cuidar, livrar, libertar, escolher. Ele também, meus irmãos, alivia. Olha o que é que o texto diz para nós aí, ó. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. Todas as vezes que o povo se sentia debaixo de opressão, era o Senhor que os aliviava. Não é isso que o texto diz para a gente aí? Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço. E aí o finalzinho do verso 4 vai dizer que ele sustentava. E olhe que expressão de sustento, que a gente pode dizer também de serviço. E me inclinei, meus irmãos, me inclinei para dar-lhes de comer. Veja se isso não parece muito com a ação de uma mãe
A mãe que se inclina para o filho para dar o alimento, para dar de mamar. Quem é mãe agora recente sabe disso. Você que atrai o seu filho para você. Você tem prazer de trazê-lo para perto de você. Você sabe a necessidade que ele tem de ser alimentado, de ser sustentado, de ser aliviado, de ser protegido, de ser guiado. Tudo isso é o papel de Deus com o povo dele. Mas como é que o povo dele responde a tudo isso, meus irmãos? Enquanto pelo menos 6 características aqui do amor de Deus. O amor propriamente dito em escolha, em sustentar, servir, em aliviar, em buscar comunhão, em cuidar, em livrar. Como é que o povo reage a Deus? De 3 maneiras o povo reage a Deus. Vê se você consegue identificar. Verso 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso a imagens de escultura. Olha aí, irmãos. Afastar. Eles se afastavam. Olha que coisa, que contraste, meus irmãos. Deus escolhendo, Deus livrando, libertando, Deus sustentando, Deus protegendo, Deus aliviando, Deus servindo, se inclinando. O salmista diz: esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Olha aí, irmãos. E aqui o texto diz que o Senhor se colocava se inclinando. Então a cena é essa, se inclinar, meus irmãos. Aí como é que o povo responde? A imagem que eu tenho é essa daqui, ó. Deus se inclinando para nos dar o que nós precisamos, sustento, alívio, segurança, tudo, e a gente fazendo assim, ó, se afastando. Se afastando a gente pode entender também se desviando. Se desviando a gente pode entender também, na perspectiva do Novo Testamento, de apostatando. Então, quando Deus se entregava para esse povo, mais esse povo se afastava, se tornava apóstata. E não só isso. Não só isso. Essa apostasia deles estava baseada, meus irmãos, naquilo que o Senhor confrontou eles, para que eles não fizessem, que era adorar imagens. A idolatria, meus irmãos. Está aí a parte B, ó, do verso 2. Sacrificavam a Balaíns, ao deus Baal, e queimavam incenso à imagem de escultura. Olha aí, irmãos. Em vez de receber Deus, né, quando ele se inclinava, eles se afastavam e faziam isso, afrontando a Deus, o Deus que libertou, que protegeu eles. Eles pagavam isso, se prostituindo com outros deuses. E o verso 11, ou verso 3, a parte B, diz assim: enquanto o Senhor ensinava Efraim a andar e tomava eles nos braços, diz que eles não entenderam que era o Senhor que os curava. Ou seja, total desprezo. Apostasia, idolatria, desprezo. O Senhor está escolhendo, o Senhor está livrando, o Senhor está protegendo, o Senhor está sustentando, o Senhor está aliviando, o Senhor está alimentando, se inclinando. O que é que o povo faz? Se afasta dele, se desvia dele, entra em prostituição e em idolatria e desconsidera completamente os benefícios do Senhor. E era exatamente a crítica que o Senhor tinha feito a eles antes. Olha, eu que prospero.
vocês. Eu que estou dando o que vocês comeram, o que vocês vestiram, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão desconsiderando que é eu que estou fazendo. E vocês estão indo para dentro daquilo que eu coloquei como um lugar de adoração a mim, e vocês estão adorando a outros deuses. Estão sacrificando, queimando incenso a outros deuses. Estão mostrando gratidão, satisfação para outros deuses. Enquanto a mim, vocês me desprezam. Enquanto Deus era um Deus de provisão para eles, eles desconsideravam completamente tudo isso, meus irmãos. Completamente tudo isso. Aí o Senhor, por causa disso, o Senhor resolve castigá-los. E o Senhor vai dizer, verso 5 até o verso 7, não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Por causa dos seus caprichos. Caprichos vai entender aí, pecado. Por causa das suas vontades, dos seus desejos, não a vontade e o desejo de Deus. Aí ele diz, porque o meu povo, é interessante que com todas essas mazelas, desviar-se do Senhor, idolatria, desprezo, o Senhor ainda chama eles de meu povo, meus irmãos. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ou seja, inclinar-se para o alto, ninguém o faz. Por isso o Senhor vai castigá-los. E castigo faz parte da família. Um pai, uma mãe que ama os seus filhos vai castigar. É aquilo que eu já disse em outros sermões aqui. Vai castigar porque o desejo é que se arrependam. O desejo é para que andem nos caminhos corretos. Deus não é um pai fanfarrão, né, que faz o gosto dos filhos ou dá coisas em vez de si mesmo, pessoa para os seus filhos. Por isso a gente vê o que está acontecendo hoje no mundo aí. O que é que os filhos estão fazendo com os pais? Porque os pais deixaram de fazer o seu papel. Agora, Deus sempre fez o seu papel. E o que é que o povo fazia com eles? Com ele. Aí ele, assim como lá em Hebreus fala, ele vai corrigir o filho que ama. Aquilo que eu já disse para os irmãos, o castigo de Deus, que é o braço da justiça de Deus, que é a ira de Deus se manifestando, porque ninguém se castiga sem ira. Mas a ira de Deus é uma ira santa, é uma ira perfeita. É uma ira que é baseada no amor, que tem um desejo de restauração, de reconciliação. Por isso que a Bíblia manda corrigir o filho, dar uma chibatada nele para arrumar o menino, para ele não ficar em rebelião. Tem que consertar. E só se conserta dando uma lapadinha. Entendeu? Por mais que hoje a gente viva num mundo que diz que é proibido dar palmada. Não, meu irmão. Pode dar uma palmada no menino. Você não pode agredir e bater no menino de uma forma de realmente querer matar o menino. Mas pode dar umas palmadas, chinelada, cinturãozada. Pode dar para o menino se aprumar. Faz parte. O Senhor vai fazer isso. Para um povo que se rebela contra ele. Um comentarista diz algo muito interessante. O amor de Deus é incondicional, mas não irresponsável. Deus não é um pai bonachão. Quem ama disciplina. Quem não escuta a voz do amor, recebe o chicote da disciplina. A disciplina não visa destruir o faltoso, mas restaurá-la, como eu já disse. A disciplina é um ato de amor responsável. Porque Israel foi rebelde. Deus precisou discipliná-lo por amor. Israel recusou se arrepender-se, de modo que a nação
teve de ir para o cativeiro. E aí 3 coisas o Senhor vai dizer aqui. Por que que o castigo foi necessário para elas? Para esse povo, para eles. Por que que foi necessário? Então vamos olhar aqui. Diz logo no verso 5, de cara. Não voltarão para a terra do Egito, que eles achavam que o Egito ia ajudar eles contra a Síria, e tinha horas que eles achavam que a Síria ia ajudar eles contra o Egito. Aí o Senhor disse, o Egito não vai ajudar vocês, nem adianta voltar para lá, vão ser castigados, e vão ser castigados pelos assírios. Eles vão escravizar vocês, tá certo? Mas por que isso? Aí ele vai dizer, porque se recusaram a voltar para mim. Em algumas versões vai dizer, porque não se converteram. E converter, meus irmãos, é a ideia de mudar de direção. Eles estavam na direção errada. Por que vocês vão apanhar, menino? Em outras palavras, Deus está dizendo, por que vocês vão apanhar? Por que vocês vão ser açoitados? Porque vocês se recusam a tomar o caminho correto. Vocês estão desviados. E nesse desvio de vocês, vocês apostataram, vocês idolatraram e vocês desconsideraram tudo o que eu falei para vocês. E isso torna vocês o quê? Desobedientes. Não se convertem, são desobedientes. E terceiro, quebram aliança comigo. É só olhar aí o texto, A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus pecados. Pecado é desobediência. Por causa da desobediência de vocês. E agora ele vai dizer, vocês quebram quando vocês me desobedecem. E quando vocês não mudam o caminho de vocês, vocês quebram a aliança que eu fiz com vocês. Ele vai dizer, porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim, quebrar a aliança. Se são chamados a dirigir-se para o alto, para me adorar, não faz. Ninguém faz. Faz para os balaíns. Agora é interessante. Quais são os resultados para eles que quebraram a aliança, que desobedeceram e que se desviaram? Então veja, aqui no texto está dizendo para a gente que quem se desvia, exílio, cativeiro. Não voltarão para a terra do Egito, verso 5, mas os assírios será o seu rei. Vão para a Síria e vão ter o rei assírio como seu rei, e ele não vai ser um rei como o rei dos reis. Ele não vai cuidar, ele não vai se inclinar, ele não vai proteger. Ele vai oprimir. Então, quem se desvia vai ser asilado na opressão. Quem desobedece, eu vou dizer aqui algo, talvez para alguns aqui você se assuste. Mas é o que eu acredito que está aqui. Olha o que o verso 6 diz. A espada cairá sobre as suas cidades. Está querendo dizer sobre você, sobre o seu povo, sobre a sua casa, sobre a sua família. A espada consumirá os seus ferrolhos. Ou seja, por maior segurança que tem as portas da sua cidade, da sua casa, ela não vai conseguir segurar a ira da Síria que vai vir sobre vocês, vai capturar vocês, vai descer a espada sobre vocês. E espada, meus irmãos, é morte. É morte. Então, eu posso afirmar aqui, sem medo, que o Senhor mata. Matou no passado
Mata hoje. E vai matar até ele voltar. Vai matar o ímpio e pode matar o justo. Pode abreviar os seus dias por causa do seu desviar, por causa da sua idolatria e por causa de você quebrar a aliança com ele, se rebelar contra ele. Ele pode tirar a sua vida. Não pense em você que é o diabo que tem a chave da morte. Não, é Deus. Uns anos atrás aí, eu vi uma postagem no Orkut, faz muito tempo, hein? Estou dando um testemunho que o fulano estava numa rua e levou um tiro por causa de um roubo de um celular, mas a pessoa que estava contando o testemunho disse que naquele momento Deus mostrou para ela que havia, naquele inteirinho que aquela pessoa estava lá caída no chão, se remoendo em dores, né, suspirando e tal, que havia uma guerra com Deus e o diabo querendo levá-lo, querendo matá-lo. Isso é um grande engano, meus irmãos. Quem mata é Deus. E às vezes Deus usa o diabo para matar. Mas quem mata é Deus. Aqui nesse texto está aqui, ó. A espada cairá. E nós lemos no sermão passado o quanto a Assíria era perversa no seu ato de destruir. Olha aí o verso 14 do capítulo 10. Olha o que é que diz. E por isso, entre o seu povo se levantará um tumulto de guerra. E todas as suas fortalezas, suas portas, seus ferrolhos, serão destruídos, como Salmã destruiu Bet-Arbel. No dia da batalha, as mães foram despedaçadas com seus filhos. E aí, se você for para o verso 16 do capítulo 13 de Oséias, olha o que é que diz. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada. Seus filhos serão despedaçados. E as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Morte. Quem está morrendo aqui? Povo de Deus. Por que está morrendo aqui o povo de Deus? Segundo o nosso texto aqui, o povo de Deus está morrendo porque se recusaram a voltar para o caminho de Deus. Se desviaram, porque desobedeceram, ficaram vivendo segundo os seus caprichos, os seus desejos. E terceiro, porque se rebelaram, quebraram a aliança com Deus, não se inclinavam para com Deus, se inclinavam para Baal. Estava na sua jactância, no seu orgulho. Ora, o caminho não era outro. Se eles desconsideravam o que Deus estava fazendo, se eles idolatravam e se afastavam de Deus, não podia dar outra coisa. Isso. Então, quando não cai em opressão, em um tipo de cativeiro, aqui era o assírio, o Senhor mata. Aqueles que não morreram foram presos no cativeiro. Aí dentro desse contexto, que a gente vê assim, poxa, como Deus é mau. Como é que Deus faz isso? Mas antes que você sustente essa ideia de que Deus é mau porque Deus faz isso, não esqueça de lembrar o que foi dito no verso de 1 a 4. Um Deus que escolheu, um Deus que livrou, um Deus que sustentou, um Deus que protegeu, um Deus que se inclinou, um Deus que buscou comunhão, atraiu. E o que é que o povo fez? Desconsiderou, idolatrou, adorou outro Deus e se afastou completamente dele. Não quero te ouvir. E usou todos os meios dos quais Deus deu para eles fazer o que Deus estava pedindo para fazer para outro Deus.
Não se esqueça disso. Mas se por acaso você esquecer disso e continuar insistindo que Deus é mau, porque Ele mata, porque pense, os soldados da Síria chegando, entrando nas cidades, chutando as portas, as mulheres grávidas deles com as espadas, cortando as mulheres ao meio e partindo as crianças. Pense, meus irmãos. O mesmo Espírito que estava operando aqui, era o Espírito de Deus, da ira de Deus. Mas aí vem a misericórdia de Deus, que é atemporal. Olha o que é que o verso 8 vai nos dizer. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria isso com você? O que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou santo no meio de vocês. Não virei com ira. O que esse texto está querendo dizer para a gente? Que Deus vai se arrepender e não vai fazer o que ele tinha dito? Não, irmãos, ele vai fazer. Mas esse ato de castigo de Deus, de justiça de Deus, não é para aniquilação do povo em si, mas da instituição, do governo desse povo. Esse povo não vai ser mais uma nação. Vão perder, não vão ter mais rei, não vão ter mais terra, não vão ter mais nada, vão depender de outro rei. Isso aí Deus vai fazer. O que Deus não vai fazer é aniquilá-los. Porque Deus tem uma promessa com eles. A misericórdia, e esse texto aqui é o que abarca, meus irmãos, o nosso tema geral de Oséias, a superabundante graça de Deus. Quando aparece essa expressão como, que são perguntas retóricas. O Senhor não quer que eles respondam, não. Esse como é muito mais para mostrar a compaixão de Deus. Como eu posso fazer isso com vocês? Quem é esse povo? É um menino. É o menino que Deus tirou do Egito e trouxe. Quem é esse povo na perspectiva de Mateus? É Cristo ali. Então só tem um jeito da ira de Deus ser aplacada definitivamente na vida de um indivíduo, é se Cristo estiver ali nele. Por isso, meus irmãos, essa expressão. E quando ele cita aqui, Admar e Zeboim, vá lá para Deuteronômio, capítulo 29, 23, aí você vai entender por que ele está citando. Você vai entender. Deuteronômio, capítulo 29. Vamos ler o verso 22 e o verso 23. Você vai entender. 22 e 23. Você já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Não já ouviu falar? Aí quando você escuta Sodoma e Gomorra, o que é que vem na sua mente? Foi destruída, não foi não? Foi acabada. Por quê? Por que acabaram com ela lá? Prostituição, não era? Depravação, insensibilidade. Era um povo avarento, promíscuo. Deus acabou. Vamos ler o texto aqui. Então, verso 22. Então a geração vindoura, os filhos que vieram depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, não produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admar e de Zeboim, que o Senhor destruiu
na sua ira e no seu furor. Essas duas cidades eram cidades que apostataram, idolatraram e desconsideraram a palavra do Senhor, que era manifestada através dos profetas, assim como Oséias. Aí o Senhor está dizendo assim: eu não quero fazer como eu fiz com essas cidades. Eu não quero tornar vocês assim. Por que eu não quero tornar? As minhas entranhas não me permitem. Sabe por que não permite, meu? Porque o Senhor não é homem para que imita, ele vai dizer mais na frente. Ele não é homem, ele é santo. E quando ele diz uma coisa, ele cumpre. Ele prometeu. Ele prometeu que não acabaria mais com a sua criação, com aqueles que ele chamou para si. Ele não destruiria mais, ele castigaria, mas não destruiria. Ele prometeu uma Canaã celestial, uma morada celestial. E ele não fará isso. E a gente entende quando ele diz: meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Olha aí os não, repete um monte de vezes aí, ó. Não executarei o furor da minha ira. Olha aí, irmão, o furor da minha ira. Podia ser: não executarei o furor, não executarei a minha ira. Mas ele diz: não executarei o furor da minha ira. Eu não vou fazer o que de fato vocês merecem. Não era ser, se você acha que o castigo é muito aqui, ser escravizado por um povo, no caso o assírio, ter as suas mulheres grávidas cortadas, esmagadas. Pior seria cair na mão dele, como nos textos que eu terminei na semana passada. Deus vingador, um Deus que é justo juiz. Ele diz: não, segundo não voltarei. Não voltarei. Ele não diz: não vou destruir vocês agora. Não vou deixar de castigar, vou castigar. Agora eu não voltarei a destruir vocês. Efraim. Por quê? Porque eu sou Deus. Quando ele diz eu sou Deus, ele está querendo dizer assim, ó. Por mais que eu atraia vocês, por mais que eu busque vocês para perto de mim, há uma diferença, um abismo enorme entre eu e você. E aqui eu faço um adendo aqui, para esse evangelho aí que coloca Deus com muita intimidade, ao ponto de chamar de meu brother, o cara lá de cima. Eu quero dançar com você, papai Jesus. Eu quero deitar no teu colo, botar minha cabeça no teu peito, e lá. Que certamente algum de vocês não tem nem essa intimidade com o pai de vocês. Vocês têm a vergonha, não? É a falta assim, de tornar o pai de vocês menores. Ficar tratando o pai de vocês como se fosse um... Eu sou Deus. Ele para aí? E não homem. Sou santo no meio de vocês. Vocês se prostituem, vocês fazem, mas eu continuo santo. Olhe as duas coisas. Eu sou misericordioso, eu sou cheio de compaixão, mas eu não sou bobão. Eu sei o que vocês fizeram. E eu sei o que é que vocês merecem. Mas assim como eu fui para vocês o que vocês não mereciam que eu fosse, eu também não vou dar, eu, que sou Deus, que não sou homem, que sou santo, não vou dar aquilo que eu sei que vocês não suportariam. Essa é a misericórdia de Deus. Essa é a superabundante graça de Deus. Aí ele diz: não virei com ira. E como é que o Senhor vai vir, Senhor? Aí, meus irmãos,
A misericórdia de Deus aqui demonstrada o Senhor mostra agora a sua super abundante graça em uma promessa de restauração em definitivo. E eu acredito que aqui aponta para o futuro mesmo. Futuro que nós esperamos. Olha aí, ó. O que é que o texto vai dizer para a gente, ó? É uma afirmação. Aqui não é um pensamento que pode acontecer ou não. Quem está falando isso aqui? É Deus, que não é homem, que é santo. Ele diz, seguirão o Senhor. Não é vão seguir. Talvez vocês seguirão ao Senhor. E vão seguir quando? Quando ele rugir. Você já deve ter ouvido um rugido de um leão. Não vou fazer aqui, fica um negócio meio estranho. Mas você deve saber como é um rugido de um leão. E aqui, eu não tenho medo de dizer que esse rugido é Deus escolhendo, é Deus chamando, é Deus atraindo. É um rugido impossível de ser resistido. O que esse texto vai terminar dizendo para nós é o seguinte: no final, as coisas vão ficar do jeito que eu quero. E como é o jeito que o Senhor quer? Um povo santo e perfeito. Isso vai acontecer, porque lá em Romanos ele diz, eu glorifiquei. Quem está glorificado não se desvia mais. Quem está glorificado não cai em idolatria. Quem está glorificado não cai em apostasia. Quem está glorificado jamais coloca em descrédito o que Deus diz. Mas só está nessa posição quem de fato ouviu um rugido para seguir o Senhor, que rugirá como leão, e você não vai vir pulando, gritando e dizendo, oba, ihi, cheguei. Não. Essa voz que é impossível de resistir, quando ela é soada aos seus ouvidos, o que acontece? E quando ele rugir, os filhos tremerão. Virão do ocidente tremendo como passarinhos. Sabe? Não é aquele negócio, você vai vir de um jeito que diz assim, rapaz, eu só estou indo mesmo porque eu estou sendo levado. Ai, meu Deus. A minha percepção é a de Isaías. Ai, meu Deus, eu vou morrer agora. Eu estou vendo Deus. Deus está diante de mim. Eu vou tremendo, essa é a ideia. E você vai coloque um animal dos mais, assim, frágeis. Olha aí, ó. Como passarinho virão do Egito. E como pombas, os da terra da Síria. E aí ele diz, ó. Eu os farei habitar. Meus irmãos, quem está dizendo isso aqui é Deus. Eu os farei habitar. Morar. Eu estou no meio de vocês. Ele disse isso no verso 9. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. E aqui eu não tenho medo de fazer o link. João capítulo 14. Vou preparar morada, casa para vocês. Eu vou. E se eu for, eu volto para pegar vocês. Tem morada para vocês. Vão morar aqui. Mas até lá, meus irmãos, a nossa responsabilidade é não se afastar desse Deus. E aí eu vou para o final. Aplicar para os irmãos aqui. Quatro coisas. Uma para cada ponto aí. Uma aplicação a mais para cada ponto desse daí. Primeira delas. Você nunca deve esquecer, tá? Se você confessou Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, nunca esqueça. Ele te ama. Ele ama você. Agora não se esqueça também que assim como esse povo, eu e você, muitas vezes
desconsideramos esse amor. Da mesma maneira que esse povo desconsiderou. E como foi que eles consideraram? 3 coisas: se desviando, ou seja, apostatando, idolatrando e desprezando. Como é que está a sua relação com o amor de Deus hoje? Você está desviado? Você está em idolatria? Você está desprezando tudo aquilo que Deus tem falado a você pelo devocional de quarta, pela pregação do domingo, pela EBD, pelas nossas reuniões de mulheres, jovens, adolescentes? Como é que você tem tratado o amor de Deus? E esse amor que lhe escolheu, que lhe livrou e lhe livra, que lhe protege, que lhe sustenta, que lhe alivia, que se inclina para lhe alimentar. Como é que você tem agido? Segunda coisa, o método de Deus para castigar, para corrigir essa situação, se nós tivermos desviado, idolatrando, desprezando a sua palavra, é sempre desse mesmo jeito. Com escravidão, com morte física e morte espiritual. Quando o texto diz, se são chamados, verso 7, se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Estavam completamente mortos espiritualmente. Então, quando a gente se desvia, meus irmãos, quando a gente apostata, quando a gente idolatra, quando a gente despreza a palavra de Deus, o castigo, a disciplina que Deus vem sobre nós, é deixando que a escravidão nos domine. A escravidão é o nosso próprio pecado. A Assíria de hoje pode ser o seu pecado. O pecado da avareza, o pecado da insensibilidade, vários pecados. Ele leva você à ansiedade, a muitas coisas. Muitas pessoas estão presas em muitas coisas hoje. E às vezes é tão somente por isso, é Deus disciplinando você, fazendo que você se volte para Ele e se arrependa, volte para o caminho. Pare de colocar prioridade naquilo que Deus é sempre prioridade na sua vida e não despreze. Terceira coisa, a sua misericórdia é superabundantemente graciosa, apesar de toda a nossa obstinação para pecar contra Ele. Se a gente não tiver nesses pecados, nesses 3 pecados aqui destacados, desviar, idolatrar, desprezar, em algum desses a gente vai estar. E se a gente tiver nos 3, meus irmãos, a misericórdia de Deus é grande sobre nós. Ele não vai nos destruir. Se você é filho de Deus, reconhecer Ele como seu Salvador, Ele não vai destruir você para a perdição. Mas Ele vai açoitar você para a restauração. E final, seremos atraídos por Ele e restaurados para Ele. Entenda bem o que eu estou dizendo. Os versos 10 e 11 deixa isso muito claro, meus irmãos. Que seremos atraídos, o seu rugido. E seremos atraídos para estar com Ele, habitar com Ele. Por quê, meus irmãos? Porque nele, como diz Romanos 8,37, nós somos mais que vencedores. Eu queria terminar lendo lá. Romanos 8. 37. Que vai terminar com a palavra que começou o nosso texto de Oséias, capítulo 11, verso 1. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós
nos arrependamos, meus irmãos, do nosso desvio, da nossa idolatria, do nosso desprezo. Para que Deus nos livre da escravidão, da morte física e da morte espiritual. Para que não sejamos destruídos. Para que de fato nos reconheçamos como vencedores, mais que vencedores nele. Senhor, muito obrigado por essa noite, por tua palavra. Que ela tenha falado aos nossos corações. Que tenha nos feito discernir, Senhor, como está o nosso relacionamento para contigo. Como estamos lidando com o teu amor por nós, sobre nós, em nós. Salva, Senhor, aqueles que ainda não te reconheceram. Só tu, como um leão, pode se fazer ser ouvido e atrair o coração mais duro, mais depravado. Que eu te peço e te rogo, em nome de Jesus. Amém.